Fala, pessoal do sexto ano, beleza? Então, hoje a aula é do capítulo 4, Planeta em Transformação. E este capítulo eu vou abordar em dois vídeos. Um relacionado às estruturas internas do planeta Terra e o seu movimento e as principais teorias. E na segunda parte, irei abordar esse conceito da biosfera. Então, agora a gente vai conhecer as principais camadas internas do planeta Terra. Então, aí o livro ele separou que são 5 camadas. A primeira é a litosfera, então essa camada superficial do nosso planeta Terra, e ela é composta por minerais e rochas. Então essa camada rígida aí que a gente consegue enxergar. Entre a litosfera e o manto existe uma camada que, que é intermediária, que a gente vai denominá-la como a astenosfera. Então, é uma camada do manto superior compostas de rochas maleáveis e que tem essa característica de estar em constante movimento. Agora iremos abordar o manto, né? O manto a gente pode subdividi-las em superior e inferior. O manto superior é a camada mais externa do manto. Então, a principal característica dele é o quê? Temperaturas menores e é uma camada plástica, menos densa. E o manto inferior, então, é a camada mais interna, ou seja, ela é mais densa, que está próxima do núcleo. E a sua temperatura ela é mais alta e é composta por metais mais densos. Por isso que ela está abaixo, mais próxima do núcleo. E a última camada é o núcleo, e que ela tem um apelido, denominada de NiF. O Ni de níquel, o Fe de ferro, onde que são os principais minerais que compõem essa estrutura. E o núcleo também a gente pode dividi-las em duas, em externo e interno. O núcleo externo, ele vai ter essa característica de uma camada líquida e de alta temperatura. Já o núcleo interno, a sua principal característica dela ser uma estrutura sólida devido a esse fenômeno da gravidade que está se concentrando em um único ponto, fez com que essa estrutura não se solidificasse. Então, por isso que ela ainda se encontra em um estado sólido e é de temperaturas elevadíssimas. E a sua composição é de ferro e níquel. Beleza, turma? Show! Como a gente sabe, o planeta Terra, naturalmente, ele está em constante transformação. É isso que a gente viu e vai ver e muito ao longo aí da sua vida acadêmica. Então, as suas principais transformações a gente consegue visualizar através do tempo geológico. Então, desde esse período onde que a Terra era inóspita, né, que não era suscetível ao desenvolvimento humano, que era uma bola de fogo, depois, com o passar do tempo, o planeta Terra foi perdendo a sua temperatura, onde começou a solidificar a sua superfície, e com o tempo foram surgindo as primeiras células, espécies, vegetação, até chegar com o surgimento dos seres humanos. Então, através do tempo geológico, conseguimos visualizar essas principais transformações que ocorreram no nosso planeta Terra. Beleza, pessoal? E a litosfera, eu vou dar um foco um pouco maior, porque
a gente pode dividi-la, essa estrutura, em duas, em crosta continental e em crosta oceânica. A crosta continental, aonde que se dá o desenvolvimento, a vida humana, e a crosta oceânica, onde se dá o desenvolvimento da vida marinha. Beleza, pessoal? Essa que é a diferença de uma e de outra. E nessa imagem também a gente consegue visualizar a astenosfera, que é essa camada intermediária entre a litosfera e o manto. E no meio dela está a astenosfera. É ela que é o principal agente que vai movimentar a litosfera através dessa zona de convecção que existe no interior da Terra e que ela vai absorver essa energia e que ela vai espraiar para o continente, para a litosfera, onde que elas vão se movimentar. Agora a gente vai falar da tectônica e a deriva continental. Quando a gente vê a superfície terrestre, imaginamos que ela é um único bloco rochoso, que ela é inteiriça, mas não. Ela é toda craquelada. E, e toda essa porção ela é desigual. Vai ter blocos maiores, blocos menores, e assim com outras características. E esse planisfério está mostrando as placas tectônicas que tem no nosso planeta. O que está essa linha alaranjada é os limites entre um bloco, entre uma placa tectônica e outra. Então, a gente já consegue ter essa dimensão da extensão de cada placa tectônica. E essas de setinha vermelha está indicando a direção aonde que ela está se movimentando. Podemos perceber o quê? Que vai ter movimentos que a placa está se afastando uma da outra e vai ter movimentos que estão sendo de encontro e outro movimento de deslizamento lateral entre uma placa e outra. E cada um desses movimentos vai ter um nome em específico. Beleza, pessoal? E a partir, então, desses movimentos que ocorrem na superfície terrestre, ela tem a origem da astenosfera. É ela que vai movimentar todo esse bloco rochoso. Como eu comentei, né, que vai ter esses tipos de movimento, né, de separação entre as placas tectônicas, de encontro e de deslizamento lateral. Quando se falamos de afastamento das placas tectônicas, estamos se referindo ao movimento divergente. Beleza, pessoal? Uma dessas características é o Rift Valley, que são o quê? Cadeias de montanhas nas suas laterais e no meio um vale. O segundo movimento, a gente pode denominá-lo como transformante, é que quando tem esse movimento de lateralidade entre uma placa e outra. Uma formação geológica devido a esse movimento é a falha de San Andreas, que tem lá nos Estados Unidos. Esse do Rift Valley, a gente pode conseguir encontrar lá na África, nesses principais vales que existem lá. E os limites convergentes? É o encontro de duas placas tectônicas, é quando elas se chocam. Então, uma placa, ela tende a entrar para o interior do planeta Terra, enquanto outra placa, ela vai se sobrepor em cima da outra. E uma dessas consequências é o quê? As cadeias de montanhas, que ficam próximas desses limites. Exemplo, Cordilheira do Himalaia, Cordilheira dos Andes. Beleza, pessoal? Eita.
E, por último, agora a ser abordado é essa teoria da deriva continental, que foi desenvolvida pelo cientista Alfred Wegener. A teoria da deriva continental nada mais é que é o movimento das placas tectônicas. Então, Alfred Wegener quis mostrar para a sociedade que a superfície terrestre está em constante movimento. Então, foi através da sua observação que ele teceu essa teoria, que ele falou assim, que um passado remoto, todo esse continente era aglutinados um no outro, que se formava o supercontinente, denominado de Pangeia. E devido a esses movimentos, essa placa se fragmentou, surgindo dois grandes blocos continentais, como a Laurásia, que fica ao sul, e ao sul, não, perdão, ao norte, é a Gondwana, que fica ao sul. E com o passar do tempo, as placas não pararam de se movimentar e chegou nessa configuração que a gente conhece hoje, esses vários blocos fragmentados e espalhados no nosso planeta. É isso que Alfred Wegener queria passar para a sociedade, o movimento das placas tectônicas. E qual foram essas evidências? Como ele conseguiu identificar este fenômeno? Um foi através da observação que a América do Sul com a África, elas se uniam, né, como se fosse um grande quebra-cabeça, que a costa leste da América do Sul se encaixava com a costa oeste da África. E depois a presença de fósseis das mesmas espécies em diversos continentes. Então, essa que foi os indícios que mostrava que a superfície terrestre estava se movimentando. Depois, com a utilização da tecnologia, conseguimos comprovar. Até que falam que, dependendo da localização, essa velocidade de deslocamento ao ano pode chegar de 2 a 4 centímetros, que elas estão se separando ou se unindo aí. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Daqui a pouco já vou gravar a segunda parte do capítulo 4, que é a biosfera. Falou, pessoal, e até mais.